Oi, crianças, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo, falando mais um pouquinho com vocês. Então, vamos orar para começar a nossa aula? Muito bem. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pelo seu amor, ó Pai amado. Quero estar agradecendo pela aula de hoje, Senhor, que nós vamos aprender mais um pouquinho sobre fé. Obrigado pelo tio Gustavo que está aqui, pelo tio Garcia e por todos que estão nos ajudando. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. E você decorou o versículo? Você lembra onde que fica? Hebreus 11:6. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu até sei de cor, mas sabe quando eu estou falando aqui, eu não consigo falar, porque me dá um branco. Mas eu vou tentar, tá certo? Ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Ah, esqueci. Ó, vamos lá, que ele existe e que recompensa aquele que os buscam. Eu vou falar de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aquele que o buscam. Muito bem. Você viu só? Ele recompensa. Nós vamos falar mais um pouquinho hoje sobre fé. Vocês lembram da aula passada? Nós falamos de Abraão. Isso. Hoje nós vamos falar sobre outras pessoas que demonstraram ter fé. Sabe como eles são chamados? Eu vou falar só de poucos, mas eles são chamados de heróis da fé. Lá na Bíblia, em Hebreus, se você ler Hebreus 11, você vai ver. Pede para o papai ler para você. Tem muitos heróis da fé, muitas pessoas que demonstraram a sua fé. Exatamente. Está aqui para a gente aprender como é ter fé. Porque não é fácil. Mas se você crê e confia, você vai ter fé. A primeira pessoa que eu vou falar é sobre Abel. Ó, ele viveu lá antes de Abraão, vocês viram? E ele teve fé em Deus. Isso mesmo, ele demonstrou toda a sua fé em Deus. Vocês lembram que eu falei do sacrifício? Que a gente tinha que fazer um sacrifício? Exatamente. E foi isso que Deus falou para Abel e Caim. Vocês sabem quem são Abel e Caim, né? São os filhos de Adão e Eva. Exato. E Deus falou para eles prepararem um altar e fazer um sacrifício. Eles sabiam como era o sacrifício porque Deus explicou. Abel foi lá e preparou o seu altar, sacrificou o cordeiro todo como Deus havia falado. E Deus se alegrou porque Abel fez. Exato, Abel fez tudo como Deus ordenou e Deus se agradou. Abel teve fé, mas Caim, ele achou que ele podia fazer do jeito dele. Ele não queria fazer com o carneiro, com a ovelha. Ele pegou lá frutas e fez um altar de frutas, verduras. Mas não foi isso que Deus falou. Deus falou para fazer do outro jeito e Deus não se agradou no que ele fez. A gente pode olhar aqui, ó, nessa figura aqui em cima, ó, a oferta de Caim e a oferta de Abel. Sabe o que aconteceu? Caim matou Abel. E Abel morreu muito feliz porque ele amava a Deus. Sim, ele fez um sacrifício perfeito. Ele fez um sacrifício perfeito a Deus e ele morreu porque tinha fé. Exatamente. Ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu e demonstrou a sua fé dessa forma, obedecendo a Deus. Isso. E agora nós vamos para o segundo homem de fé. Será que vocês vão saber? Ele chama Enoque. Também viveu antes de Abraão. Quem sabe da história de Enoque? Eu vou falar só um pedacinho, não vou contar toda a história, mas vocês vão saber porque ele teve fé. Enoque viveu numa época que todos que estavam ao seu redor não confiavam em Deus, não acreditavam em Deus. Ninguém. Enoque estava sozinho.
E ele tinha muitas pessoas falando outras coisas e ele ainda confiava em Deus, ele ainda era obediente a Deus, ele ainda andava no caminho de Deus. E você, quando seus amigos começam a falar para você fazer coisa errada, você faz? Será que Deus vai se agradar disso? Aonde está a sua fé? É, Enoque, ele estava vivendo só ele amando a Deus. E ele só tinha Deus como amigo. Só ele. Exatamente. E sabe o que aconteceu? Uma coisa maravilhosa. Deus o levou. Exatamente, Deus o levou para morar com ele. Ele não morreu, Deus o levou. Já pensou que maravilha isso? Exatamente, porque ele tinha fé. Ele era amigo de Deus. Ele andava com Deus. Nós também temos que andar com Deus. E demonstrar os nossos passos assim, ó, todos os dias como era andar com Deus. Exato. Ah, vou contar um que vocês sabem. Eu vou falar alguma coisa, se você quiser falar em voz alta aí quem é. É aquele homem que construiu uma arca. Quem será? Você sabe quem é? Ah, isso mesmo, Noé. Ele foi outro homem de fé. Exato. Sabe por que ele foi um homem de fé? Construiu uma arca, algo tão grande. Gente, era algo grande. Jamais alguém tinha feito algo tão grande assim. Nada parecido. E quando Deus chegou para falar com Noé, que iria vir um dilúvio, ia vir chover, e tudo ia ser inundado, Noé simplesmente, sabe o que ele fez? Obedeceu. Nossa tia, você está falando muito sobre obediência. É verdade. Na obediência a gente demonstra a nossa fé. E Noé construiu aquela arca, obediente a Deus. Não tinha nem sinal de chuva. E ele mesmo assim fez. Porque ele amava a Deus, porque ele andava com Deus, porque ele confiava em Deus e nos planos de Deus. Por mais impossível que aquilo poderia parecer, ele sabia que vinha de Deus e sabia que Deus tinha o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para nós. Às vezes a gente não consegue enxergar, mas Deus tem o melhor para nós. E Noé construiu a sua arca, e como Deus ordenou, entrou ele, sua esposa, seus filhos, os animais, as esposas do filho, entrou tudo na arca. E quando a porta se fechou, começou a chover. E todas aquelas pessoas que não confiavam em Deus ficaram lá fora. Isso, gente, imagina só. Que triste, né? Mas a pessoa não quer agradar a Deus, a pessoa não quer confiar. A gente aqui tem que demonstrar com a nossa vida como é amar a Deus, como é ter fé em Deus. Como esses homens mostraram. Nós também podemos fazer isso hoje, demonstrando a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, nesse período tão difícil que está sendo agora. Não de ficar reclamando por quê e por quê. Só agradecer a Deus porque nós estamos aqui. Agradecer a Deus pelo seu cuidado. E Noé obedeceu e construiu a arca. Exatamente. E foi um grande homem de fé. Verdade. Agora eu vou falar de outro. Vamos ver se você vai saber quem é. Como que eu vou falar um pouquinho dele sem falar o nome dele? Vou falar uma coisa bem simples, vocês não vão saber. É aquele que abriu o Mar Vermelho. Você já sabe? Não? Sabe? É aquele que libertou o povo do Egito. Vocês falaram Moisés? Está certo. Moisés. Sabe, Moisés, ele era filho do povo de Israel. Mas ele viveu com o povo do Egito. Vocês lembram da história de Moisés? Tem uma figurinha aqui, ó. Exato.
Ele cresceu como príncipe do Egito. Gente, lá ele tinha tudo. Lá ele tinha riquezas, lá ele tinha muita comida, ele vivia tudo de bom. Mas quando Moisés descobriu que ele era filho de Israel e ele viu tudo aquilo, e o povo vivendo na pobreza, tudo isso, e que ele conheceu a Deus, ele teve uma escolha. Será que ele ia viver com tudo aquilo de bom, tal? Não, ele escolheu a Deus. Exatamente. Ele escolheu servir a Deus. Ele escolheu viver com Deus. O caminho não ia ser fácil. O caminho iria ser difícil. Mas ele escolheu a Deus. Ele escolheu libertar o povo do Egito. Ele escolheu servir ao Senhor. Ele foi um grande homem de fé. Vocês acham que foi fácil para Moisés? Quando ele voltou para libertar o povo do Egito, lá, quando ele voltou. Mas aquele povo que ele tinha que falar, é o povo que ele cresceu. Não foi fácil, mas ele tinha que obedecer a Deus. Ele teve fé que Deus tinha o melhor, como eu já tenho falado. Ele teve fé que Deus sempre tem o melhor e que ele sabia que aquilo tinha que ser feito. Fé é uma coisa que a gente não consegue ver. Fé a gente sente. É igual quando bate um vento que você está sentindo, você não vê o vento. Fé é você fechar os olhos e fazer. Fé, você pode fazer isso com a sua mamãe. Fala para a mamãe fechar os seus olhos e ela fala assim, vai para frente. Mas você tem que confiar na mamãe. É, isso mesmo. Isso é ter fé. A gente não vê a fé. A gente não segura a fé com as nossas mãos. A gente sente. Sente a fé. Sente Cristo na nossa vida. É o nosso caminhar com Deus. É o nosso crescimento com Deus. E a gente só vai ter isso estudando a palavra. Estudando dia a dia. Estudando todos os dias. Lendo. Ah, não estou entendendo. Se a mamãe e o papai não podem naquela hora te ajudar, sabia que os tios Biba Kids, por mais longe que estejam, ele está aqui, você fala, mamãe, posso ligar para o tio para ver se ele pode me ajudar? Aposto que se ele tiver aquele tempo, ele vai te ajudar. Eu posso te ajudar, como os outros também poderão. Mas aqui está tudo. Você viu, os grandes homens que eu falei de fé, eu peguei daqui do nosso manual. Falei de Abraão, falei de Abel, falei de Enoque. Vocês viram? Falei de Moisés, falei de Noé. Gente, está aqui tudo que a gente precisa saber sobre fé. Já está falando na Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como você tenha feito agora? Como está nossa quarentena? Você está tendo fé em Deus? Você está pegando na Bíblia para ler, fazendo as suas devocionais? Lendo, se aproximando mais de Deus? Como Moisés fez, não é fácil. Não é fácil, porque eu sei que tem aula na escola, tem um monte de coisa para fazer em casa, aí você já está dentro de casa, você pode fazer. Mas qual que é a sua prioridade? Você está lá fazendo as suas aulas na escola, entregando para o seu professor. Muito bem, parabéns. E o seu tempo com Deus, qual que é a sua prioridade? Você está tendo esse tempo com Deus? Se você tem um tempo para a escola, um tempo para a TV, tenha o seu tempo com Deus para crescer a sua fé. Você precisa confiar que Deus tem um plano para tudo. Mas você só vai confiar se você crescer e entregar a sua vida para Deus. Entregar sabendo que Ele te deu o maior amor do mundo, que foi entregar o filho dele na cruz. Ele derramou o sangue dele por nós. Entregar sabendo que não vai ser fácil o caminho. O caminho vai ser estreito. Às vezes você vai cambalear, mas Deus está ali para te segurar. Exatamente.
E quando Deus te segurar, é tão bom sentir o amor de Deus, é tão bom sentir o cuidado de Deus. Você vai ver. Exatamente. A tia vai terminar por aqui, falando que está com muita saudade de vocês, mas que ela tem fé em Deus, que Ele tem um propósito para tudo e tem o melhor para nós. Não sei quando a gente vai se ver, mas ó, receba o meu beijo, o meu abraço e ó, estou com muitas saudades de vocês. E não se esqueçam, o versículo fica lá em Hebreus 11:6. A gente vai terminar orando, tá bom? Um grande beijo. Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pelo seu manual que é a Bíblia. Obrigado porque o Senhor nos deu exemplos como homens de fé, ó Pai. Exemplos que nós podemos seguir, ó Senhor. E sim mesmo a gente poder enxergar o Senhor e sentir ver a fé, nós sabemos que nós podemos ter essa fé, porque essa fé vem de Ti. Uma fé que te agrada, uma fé que nós podemos confiar na Sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esses homens para a gente se espelhar, ó Pai amado. É isso que eu peço, em nome de Jesus, amém.